A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. A muralha já caiu aí? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. A palavra do Senhor, né? O tema que foi colocado nesta noite: mulheres que caminham juntas. Mulheres que caminham juntas são mulheres que se admiram, que se alegram com a vitória e conquista da outra. Não importa o que foi que ela conquistou. Para você pode não significar nada, mas para ela é muita coisa e você precisa se alegrar. E quando eu li esse tema, eu lembrei daquela moça que havia perdido aquela moeda. E ela procura, ela revira tudo. E quando ela encontra, ela faz o quê? Ela convida as vizinhas, as amigas, para comemorar aquilo que ela achou. O texto de Salmos 139, seu versículo 14, que está aí. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O salmista Davi, ele falou essas palavras. E qual a pessoa que nunca se sentiu pequeno e sem valor? Quem foi que nunca se sentiu feia, feio, incapaz, inferior, insegura, inseguro? E isso certamente atrapalha o dia a dia e nos seus relacionamentos. Seja ele com uma pessoa que você convive ou onde você trabalha. Pessoas assim vivem tristes e sós. Sofrem do que se determinou chamar hoje de baixa autoestima. O Salmo 139, ela apresenta um grande consolo para pessoas que vivem esses casos. Ela mostra que Deus nos conhece desde o ventre materno. Ele acompanhou a formação de cada célula do nosso corpo. Sabe tudo a nosso respeito. Tudo que acontece conosco todos os dias, Ele tem conhecimento. E Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos, com todos os nossos defeitos e qualidades. E Ele ama você. E por isso você é uma pessoa especial. E além disso, o Senhor, eu tenho uma boa notícia para você. Ele não terminou a obra em sua vida ainda. As mulheres, elas foram figuras importantes nos enredos das histórias escritas por Deus. Elas aparecem em contextos variados, exercendo as mais diferentes funções, atuando como instrumentos de Deus aqui na terra. E nós observamos isso desde a criação, junto com a redenção e até o cristianismo, os dias de hoje. A presença das mulheres, ela sublinha a história da Bíblia. São mulheres fortes, porém frágeis, humildes, porém virtuosas, soberbas e fracassadas. E a gente tem belos exemplos de mulheres assim. Quem foram elas? Joquebede, Débora, Esté, Jezebel. Pelos tópicos que eu citei, vocês vão saber quem é quem na história, né? Com elas nós podemos aprender o que fazer e o que não fazer. Nós devemos ser mulheres que nós podemos absorver todo um aprendizado construtivo para as nossas vidas com aquelas mulheres que nos passam algo de importante, mas aquelas que não trazem uma boa conduta, nós não devemos aprender nada com elas. Como nós podemos ser mulheres que conquistam, mulheres que caminham juntas, construindo? Podemos ser como Ana, com uma vida de oração e entrega. Ela era uma mulher atribulada. Era uma mulher hostilizada constantemente pela sua rival. Mas Ana, ela ia fazer o quê? Para onde ela iria fugir?
como é que ela ia resolver o problema dela. Algumas vezes nós nos sentimos assim. E eu aprendo com isso que nós devemos fazer como Ana, buscar aquele que pode nos ajudar. Porque foi isso que ela fez, ela não tinha nem amigos. Talvez se tivesse rede social naquele tempo, ela não ia nem expor a situação dela na rede social. Ela ia buscar o Deus que pode resolver a situação dela. Ana, ela nos ensina a buscar aquele que tem a solução para tudo, não importa o que for. Você vai dizer assim, mas o meu caso não tem solução. Tem solução. E como ser graciosa, com bons conselhos e sabedoria, aprendemos com Abigail que não podemos pegar problemas, um simples problema, e criar dele um monstro. Mas ela nos ensina a ser pacificadora, evitando tragédias. Nós precisamos ser como esta mulher, analisar a situação e agir de forma a contornar tudo para o bem. Devemos pegar os exemplos com mulheres como Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia, a sunamita, a mulher virtuosa de Provérbios 31:10, uma esposa que o marido a ver como uma joia. Aleluia. Por fim, as mulheres que caminharam juntos são mulheres como Dorcas, contribuindo para a obra de Jesus, costurando para os mais necessitados. E como não lembrar de outras mulheres que andaram juntos no ministério de Jesus. Em Mateus 27, no seu versículo 55 e 56, algumas mulheres, vai dizer assim, algumas mulheres estavam olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe do filho de Zebedeu. Então, se a gente for observar, não era só os homens naquele tempo que caminharam com Cristo, ou antes de Cristo no Velho Testamento, que faziam o trabalho de Cristo, o trabalho do Senhor. Deus contava com as mulheres também no Antigo Testamento e continuou contando com as mulheres no Novo Testamento. Porque as mulheres, elas faziam com que o Evangelho crescesse. Onde existia um espaço que era só para homens, as mulheres estavam inseridas ali. Elas poderiam não falar naquelas reuniões, mas fora elas tinham um compromisso muito importante com seus filhos, com a vizinhança, anunciando que Jesus era o Mestre, anunciando que Jesus era o Cristo, que Isaías havia proclamado. E quando eu vejo esse texto de Salmos 139, versículo 14, eu observo o seguinte, que embora Davi ele tenha escrito este salmo antes de Jesus andar na terra, tudo nas Escrituras aponta para a maior expressão de amor de Deus por nós. Na crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, Davi ele estava louvando a Deus por ele ter formado ele de uma forma admirável e maravilhosa. E se alegrava dizendo, maravilhosas são as suas obras. Davi ele estava vivendo naquele momento, um momento de ódio, de raiva, daquelas pessoas que não sabiam ser gratos a Deus, que falavam de Deus contra Deus, eram inimigos declarados de Deus. E Davi, em um determinado versículo 19, eu acredito, ele vai dizer ao Senhor que queria que Deus destruísse aquele povo. Mas Davi ele reconhecia que todos nós somos obras criadas pelas mãos dele. E para isso nós temos um valor. Quando Davi fala engrandecendo a Deus, a forma que Deus criou, Davi ele não estava nem tão preocupado com as coisas que ele tinha feito no passado.
Mas ele estava louvando a Deus, por Deus ter o criado, sabendo de tudo que ele iria fazer. Eu hoje diria como Davi, estou maravilhada com a obra que Deus fez. Eu, Rose, está aqui em São Paulo. Para mim, eu fui, tenho certeza, um canal de bênção para pessoas. E vindo aqui, eu observo que Deus, ele tinha um propósito. E eu não sabia, mas ele já tinha formado, já tinha escrito tudo, como ele descreve aqui no Salmo 139. Deus já sabia de tudo. E por causa de uma pessoa, Deus, ele muda uma circunstância. Talvez alguém que eu conheci aqui precisava de um resgate. Um resgate, talvez na vida espiritual, na vida física, na vida pessoal. E esse resgate aconteceu quando eu cheguei. Deus, ele usa você para algo. Você não está no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade, por um acaso. Quando Geazi chega perto do profeta Eliseu, ele era um menino que ele só via o que ele conseguia ver com os olhos naturais dele. Mas quando ele precisava ver com os olhos espirituais, foi necessário que o profeta orasse a Deus para que ele visse as coisas espirituais, o grande exército, nesse fato que eu estou narrando aqui agora. E algumas vezes pessoas estão ao seu lado, não sabem a verdade, mesmo vivendo anos de evangelho, mesmo tendo nascido num berço evangélico. Você vai dizer para uma pessoa algo da verdade, ela vai dizer assim, mas isso aí eu já conheço, isso aí eu já sei, mas não pratica. E você está ali para confrontá-lo com a verdade de Deus. E eu digo para você, isso dói. Perceba que para você tirar a chupeta de uma criança, se você não tiver um cuidado, você vai criar um trauma nela. Porque a criança, ela faz tudo com aquela chupeta. Ela tira a chupeta malmente para comer algum doce, algo que ela goste muito. Se não for, ela não tira a chupeta. Ela vai para a escola, ela vai para a casa do tio, ela vai para a casa do avô, tudo com a chupeta. E chega um momento que alguém tem que tirar a chupeta daquela criança. Aí vai chamar pai, avô, tia, tio, cunhado. Todo mundo entra na guerra porque está tirando a chupeta da criança. E algumas vezes, o que você vai fazer na vida de alguém vai criar um atrito, vai fazer com que ele grite, como que ela grite, para talvez não largar aquele hábito que ela já tem, aquele conhecimento que ela já adquiriu, é daquele jeito que ela, sabe? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Mas não é assim que Deus quer você. Quando Deus me escolhe você para estar em um determinado lugar, é para você fazer a boa obra dele. E eu sei que chegando aqui, eu sei que eu cumpri essa missão. Eu vi Deus trabalhar até antes da festa da igreja. Eu tinha visto Deus fazer coisas maravilhosas na vida de umas pessoas que eu estou convivendo. E durante a festa da igreja, coisas maravilhosas Deus me fez ver. Durante o processo que terminou a festa, foi coisas que os meus olhos esteve aqui para ver o que Deus fez. Mas o depois, eu não vi. Sabe por quê? Porque quando você está num processo de libertação com alguém, a pessoa sofre, mas você também sofre. Não é isso? A pessoa se liberta, mas você também vai se libertar. E aconteceu um fato comigo durante esse processo de libertação de pessoas, onde eu aprendi uma coisa e eu falei até com a pastora assim, a pastora vai lembrar, que eu repeti para ela isso umas 2 vezes, eu tenho uns 9 meses aqui, eu tenho uns 6 meses que eu ganhei esse reconhecimento. Eu sempre dizia a minha vida toda, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. A pastora conhece essa frase. A pastora tem muitos que me conhecem, ela conhece essa frase. Mas não era porque eu sou arrogante, não é porque eu sou prepotente, é porque eu achava que tudo que eu vivi, que foi ruim para a minha vida, cooperou para a escolha que eu fiz. E você há de entender que todo rebelde, ele tem uma consequência.
E o que Deus odeia numa pessoa, no ser humano, é a rebeldia. Você é rebelde com seu pai, você é rebelde com seu patrão, com seu pastor, você vai ter uma consequência. E a minha vida toda eu passei por percalços que eu poderia ter evitado se tivesse dado ouvido. Eu sempre digo isso, quando eu vou ministrar, eu sempre toco nesse assunto, de obedecer ao pai. Porque Deus colocou o pai na terra como um Deus na casa dele. Então ele é a autoridade máxima. Então se o filho não obedece o pai, o final da vida dele todo é de consequências ruins. A não ser que ele seja um gênio e ele dê um jeito da vida dele caminhar bem, mesmo ele tendo desobedecido aos seus pais. E eu cheguei aqui, durante esse processo com a pessoa, eu fui me libertando de algo e entendendo algumas coisas. E me libertando desta frase: não me arrependo de nada. Cheguei um dia num quarto e ajoelhei e comecei a orar e falando para Deus: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo disso, me arrependo. E fui listando a lista. E aí foi passando. E eu estou vendo algumas coisas acontecendo e melhorando para mim. Eu tenho obtido respostas de Deus. Missionário, o que é que tem a ver o que você está falando com mulheres que caminham juntas? Vou chegar. E nesse processo, aconteceu a festa, tudo maravilha. E eu ouvi uma palavra que aquilo é o que você faz. Você fala para as pessoas, é bom quando você fala. E na hora de você praticar. E na hora de você receber é bom. Porque dar conselho é bom. Sabe dizer que aquele remédio é bom para curar aquela doença? É bom. Mas você tomaria aquele remédio que você está indicando? Eu dizer que você está indo para o abismo, por isso e isso é bom. E quando alguém vai me chamar para sair do abismo, será que eu vou entender? Então aí eu ouvi uma palavra e eu já saí correndo. Por que eu falei assim? Talvez Ana tivesse redes sociais naquele tempo, ela não iria para redes sociais postar. A gente tem visto muito isso. As pessoas do mundo todo, são mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, mas elas não procuram dobrar os joelhos para orar. Elas procuram redes sociais para desabafar, para esculhambar ou para difamar. Se tocou no calo dela, ela vai ter uma atitude dessa. E eu sei que nesse processo de libertar, sendo libertada, eu cheguei a uma conclusão. Eu saí daqui, eu não conseguia nem acertar a porta, não sei como é que eu saí nessa porta aqui. Sabe quando o pai pega, você dá uma pisa e você grita: mãe, socorro, vá! E sabe? E ninguém te salva e você sai dali da pisa do seu pai sem saber nem como é que você saiu daquele quarto ali. Deus, Ele castiga e corrige a quem Ele ama. Se você estiver dentro da palavra, querendo viver a palavra de Deus, a verdade. Eu tenho 50 anos de evangelho. Por que eu tenho 50 anos de evangelho? Porque no ventre da minha mãe, meu pai nem sabia se eu era homem ou mulher. Ele já me apresentou para Deus, já me entregou para Deus. Eu não tive escolha. Eu fui entregue. E num processo todo de evangelho, eu sempre achei que eu estou certa, assim, dentro dos meus princípios, eu estou certa. Não é que eu sou santa, mas eu procuro evitar as coisas que venham me trazer consequências de ir para o inferno, porque eu tenho medo do inferno. Eu amo a Deus não é porque eu tenho medo do inferno, eu amo a Deus porque Ele enviou o Filho dEle para vir para o mundo. E o Filho dEle teve um amor maior, tão grande quanto o do Pai, quando Ele diz: eu vou. Quando Deus olha para a terra e não vê um justo aqui na terra, Ele diz: eu vou, Pai. Então esse amor me constrange. Esse amor me permite a permanecer fiel a Ele até o dia que Ele vier buscar a igreja dEle. Então eu ouvi uma palavra e eu tomei ele de soco na cara, de bicuda, e eu saí daqui toda moída. E eu fui para a rede social para falar de algo, mas não era nada com a igreja. Era de mim. E nesse processo tinha uma pessoa que caminha junto a Patrícia, diaconisa Patrícia, uma mulher que anda junto. Ela viu a situação, ela disse:
mandou um WhatsApp para mim rapidamente e disse: tira isso do ar, porque você não é assim. Você é uma mulher que transmite boas novas. Eu amo suas mensagens. As suas postagens me animam. A sua postagem me cresce, me favorece. Tira. E tira agora e depois eu explico. Eu tirei e aí ela falou, né? Então isso é mulheres que caminham juntas. Não é mulher que chega e quer saber o que é que você está vivendo para juntar e pisar junto numa situação, não para destruir, não. Mas é para construir. E depois que eu fui analisar, eu conversei com a pastora, até pedi perdão a eles. E eu sei que como crentes, o mundo aí fora tem assim: quebre um copo, agora junte o copo. Cole, peça perdão o copo. Consertou o copo, o mundo tem isso, mas o crente não. Se você pede perdão, e ele te perdoa, aquele perdão é verdadeiro. Sim? E eu me senti perdoada. E eu fiquei ali rebuscando com Deus. Mas por que, Senhor? Tem que ficar ouvindo aquilo. E é uma verdade, irmãos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade... Amém. Estão todos aqui no culto. Irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo essa palavra desta noite. Porque algumas vezes eu acho que eu falo em parábolas. Então, como o salmista Davi, ele se expressa a grandeza de Deus ter formado, mesmo Deus sabendo que ele ia cometer tantos erros, mesmo que ele ia virar um criminoso, um assassino, um covarde. Davi aqui, ele louva a Deus por Deus tê-lo formado. E ele diz que não foi de qualquer jeito não, foi de uma forma maravilhosa. Deus, ele nos ama, querido. Deus, ele ama você. Se Deus, ele te chama para um acerto de contas, é porque ele quer você do lado dele lá naquele grande dia. Quando o som da trombeta tocar, ele quer você lá. Ou ele te prepara, ele prepara uma carruagem rapidinho, uma dor de cabeça, uma febre, e você vai descansar com ele. Mas ele não vai perder você. Então, eu louvo a Deus ter estado aqui em São Paulo, e estar aqui em São Paulo com vocês. Eu sei que as pessoas falam para mim que eu sou bênção, e eu me sinto sendo bênção para as pessoas. E como eu falei, o resgate de uma alma. Pode ser uma pessoa. Você pode ter conseguido, eu posso ter conseguido alcançar 3 ou 4 pessoas aqui. Mas se eu conseguir uma, já valeu a pena. Deus me chamou para consertar alguém e ser consertada. E eu fui. Sabe por quê? Porque quando o pai, ele dá um dinheiro para você comprar o pão. Olha, vai lá, compre o pão. Aí você vai e compra o pão, mas compra também alguma coisa. Cadê o troco do seu pai? Seu pai não quer saber que você comprou. Ele não mandou você comprar balinha nenhuma. Você vai ter que pedir a seu tio, a sua tia, seu padrinho, a madrinha, para completar o dinheiro e devolver o troco do seu pai certinho. Assim eu aprendi com a ordenança que Deus deu aqui, na casa dele. A ordenança de dízimos e ofertas. Um assunto que constrange muitas pessoas. Me constrangia porque eu hoje não tenho para dar. Já dei muito, dava até meu salário todo. E eu ainda achava que o que eu estava dando era grandes coisas. E eu já estava até com esse assunto com o pastor Mauro em casa. Até parece que é grandes coisas que eu estou fazendo para Deus. Ele está lá só me olhando, e na oportunidade ele vai me dar bicuda mesmo, até eu entrar na linha. É 10%, é 10%. Eu não quero nem saber, filha, eu te dei o salário, foi todo. Eu sei, Deus não é agiota, Deus não é cobrador de impostos, mas se Ele te deu, Ele quer a parte dele. Quer para Ele continuar te dando. Porque a palavra dele diz que é no pouco, seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Como é que ele sabe que eu vou ser fiel a ele no muito, se eu não estou sendo fiel no pouco? Aí eu vendi R$10 de geladinho, de picolé, né, como vocês chamam aqui. Eu tenho que tirar R$1, que é o dízimo. Ah, eu recebi R$100, eu vou tirar R$10.
E aí eu estava falando, a viúva, ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ela ia fazer um bolinho, ia comer com o filho e ia esperar a morte chegar. Mas o profeta disse para ela: faz primeiro para mim. Deus está falando com você? Deus está falando comigo. Porque é a espada de dois gumes. Quando os ministros do Senhor estão aqui em cima, irmãos, a espada corta para os dois lados. É uma espada de dois gumes, ela vai nas juntas, medulas, ela vai lá na alma mesmo. E você tem que sentir mesmo a porrada. Aí Deus fica lá do céu. Naquele dia, eu acho que Deus estava por aqui comigo, né? E Ele teve misericórdia. Que Ele só usou a palavra, né? Eu saí daqui assim, irmãos, ó. Eu saí daqui muito, sabe? Não, literalmente falando. E sem estrutura, a minha boca enchia de sal. Porque quando Deus está falando com a gente sabe. Quando Deus está falando com a gente entende o que é com a gente. Não adianta se esconder, a gente pode falar: olha, preste atenção, que esse negócio aí é para mim e para você, viu? Não se esconda não, não disfarça não, porque é para mim e é para você. Quando não tem nada, irmãos, você não vai dar nada. Zero que tira zero, não tem o que você tirar do zero. Você vai tirar o que do zero? Mas se você tem alguma coisa que Deus te deu, a pastora sempre ministra aqui, ó, se você tem para dar é porque Deus te deu. Eu não fazia nem ideia, irmão, dessa palavra que Deus estava falando. Se você tem, é porque Deus te deu. Não posso reter o que Deus deu. Eu poderia, não sei porquê, eu mudei o assunto aqui. Deus é fiel e Ele sabe todas as coisas. Para falar sobre esse assunto, de mulheres que caminham juntas. As mulheres, como que eu citei aqui, de Mateus 27, no seu versículo 55 e 56. E se você for ver outras mulheres, eu coloquei aqui Trifena, Trifosa, Persídes, em Romas 16, 12, que serviam com os obreiros na primeira igreja. Tudo que faziam visavam promover o reino de Deus até os dias de hoje. Juntas, mulheres, nós promovemos o crescimento da igreja e pregação do evangelho em todo o mundo. Não adianta a gente fazer uma coisa separada da outra. Eu vou preparar isso aqui, vou mostrar a pastora, que é para a gente apresentar, que é para eu apresentar na igreja. Não. É juntas. É juntas. Tem essa peça, tem essa dança, tem esse louvor. Nós temos um sopão para distribuir, vamos colar com a pastora, vamos falar para ela. Nesse sopão nós podemos evangelizar aquelas pessoas, mostrar a nossa igreja. Sabe, era assim que elas trabalhavam. E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. E Dorcas, como não lembrar dessa mulher, cheia do Espírito Santo, mostrando piedade e amor por onde ela caminhava. E quando ela morre, alguém sente saudade dela? Ela deixa saudade. Ela deixou uma saudade tão grande que ninguém nem queria enterrá-la. Foi procurar o irmão Pedro para ressuscitá-la. Nós precisamos ser mulheres que deixem saudade. E não uma frase, graças a Deus. Ou, me livrei. Que nós aqui na diante do altar possamos ser mulheres que façam o evangelho de Deus crescer. Em tudo aquilo que eu já citei, na sua casa tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Mas talvez não seja pela sua boca, dizendo: aceite Jesus, você precisa ir para a igreja. Olha, o inferno está aí, viu? Jesus está voltando. Não é assim, irmãos. Na sua casa você precisa dar testemunho com a sua vida. Porque às vezes na igreja você tem uma boca santa, mas na sua casa tem uma boca podre. Que aí vão dizer assim: mas você não é crente? É crente. É com testemunho. Sabe? Grita com a criança, grita com o menino, grita com o filho, grita com a esposa grita com o marido, não tem respeito. Como é que você vai ganhar alguém para Cristo? Então que nós possamos ser essas mulheres que eu citei aqui, como Ana, como Esté, como Abigail, como Maria Madalena,
que era pecadora, mas ela reconheceu que ela precisava de Jesus. E ela se lança aos pés do mestre, pedindo perdão, enquanto alguém estava achando que ela estava gastando um perfume caríssimo, que Jesus não mereceria aquilo. Olha, que ignorância. O que é que paga um pecado da gente, irmãos? Foi o sangue de Jesus, mas aquela mulher achava que ela gastando aquele perfume, ela ia adquirir o perdão dos pecados dela. Mas a graça de Jesus a alcançou. Porque Deus sabia, Jesus sabia o que ela queria. Ela queria ser perdoada dos muitos pecados que ela tinha. E talvez eu ainda tenha, você ainda tenha no oculto algo que é invisível. Mas Jesus está vendo. E Ele nesta noite, Ele está trazendo perdão para você. Ele está dizendo, você é especial. Eu te formei de uma maneira admirável e maravilhosa. Eu, quando estava formando você no ventre da sua mãe, eu vi os seus ossos se formando. Eu vi você crescendo no ventre da sua mãe. Eu sei tudinho sobre você. É isso que Deus está dizendo nesta noite. Então não se sinta inferior. Não se sinta cansado, cansada, velho demais para alguma coisa. Não acha que o tempo acabou para você. Porque Deus, Ele sabe o tempo que resta para você ainda. Por isso que Ele está trazendo essa palavra nesta noite. Vamos caminhar juntas. Continuemos andando juntas, porque ainda tem coisa para ser feita. Tem netos, tem filhos, tem muita gente para você alcançar ainda, irmãos. Daqui até o ano findar, tem águas para rolar debaixo dessa ponte. E se você acha que, diante desse texto todo, desse contexto todo que eu mostrei para você, você diz assim, ainda não sou crente. Eu preciso ser crente. A partir de hoje, seja. Seja porque tem alguém que está querendo ser, mas vê o testemunho e diz, não dá. Quando essa pessoa conhecer Jesus, ela vai, independente de seu comportamento, seu testemunho, ela vai seguir a Cristo. Mas enquanto ela estiver olhando, você precisa ser o testemunho dela de Cristo aqui na terra. Na casa, na faculdade, na rua onde você mora. Na sua parentela. Até elas entenderem que quem morreu na cruz por ela foi Jesus. Vocês precisam ser essas mulheres que caminharam com Jesus aqui e que nos dias de hoje somos nós que expandimos esse evangelho de Cristo no mundo inteiro. Amém? Eu gostaria de louvar com vocês. E assim o Espírito Santo me quis até aqui. Ele sabe. Ele sabe. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Eu pulei uma boa parte do que eu tinha escrito aqui para falar de mim. Mas o meu testemunho também é uma palavra de Deus. Amém?